Fala galera, beleza? Tudo tranquilo? Israel aqui para mais um conteúdo de teologia, né? Como eu tinha falado, a gente vai começar a falar um pouco sobre teologia aqui no canal. E no vídeo passado, a gente falou sobre a Bíblia como um livro autoritativo, ou seja, a Bíblia como um documento que revela a Deus, a sua palavra, e que tem esse aspecto da autoridade, né? Ele se propõe ser esse documento que tem autoridade sobre a vida, sobre a realidade, né? Um livro divino, santo e especial. A Bíblia ela traz essa concepção, ela traz essa carga. Então a gente falou um pouco sobre isso. A Bíblia como um livro autoritativo, um documento que revela a vontade de um Deus. Creia você ou não, é assim que ele se demonstra, né? Então é importante ter essa compreensão quando vamos ler. Quando vamos ler. Mas a Bíblia também ela é um documento histórico, porque a fé cristã ela é uma fé histórica, né? Ela se desenvolve no meio da história e ela tem registros que contêm essa história, as doutrinas, os dogmas, enfim, a sua teologia, o seu jeito de ver a vida. E quando a gente vê e enxerga essa faceta da Escritura, que é como esse documento histórico, a gente consegue enxergar que ela é uma fonte muito rica para entender o mundo do Antigo Oriente Médio. Então, lá a gente consegue entender um pouco sobre como era a política, a economia, a cultura, etc. A gente consegue ter uma visão de como as coisas funcionavam. Por isso, é um objeto de estudo muito importante dentro da academia. História, a gente estuda muito isso, enfim. E uma coisa que é bem importante é ver se esse documento ele é bom, ou seja, ele é fiel. Ele é um documento que a gente considera confiável. Ele retrata de verdade aquilo que acontecia na época, aquilo foi escrito naquela época ou foi algo que foi desenvolvido posteriormente. E quando se trata da historicidade, que é a autenticidade histórica da escritura, a gente vê que é um documento bem importante, né? Documentos importantes, né? Como a gente falou, a Bíblia é um conjunto de vários livros, né? Dependendo da tradição, tem determinados conjuntos aí, para nós protestantes, são 66. E a gente tem motivos para isso e eu espero em algum momento falar sobre isso também. Porque as coisas vão meio que de improviso, então às vezes eu falo, às vezes não, e enfim, a gente vai falando ao longo do vídeo e eu vou vendo o que, que eu falo, o que, que eu não falo. Mas enfim, a ideia desse documento, como documento histórico, né, é bem interessante porque ele, de fato, é um documento bem especial. O seu grau de historicidade é bem importante. E quando a gente fala sobre essa confiabilidade dos documentos antigos, a questão é basicamente o texto que temos hoje é o mesmo que tinha lá atrás. A gente pode confiar mesmo nisso, né? Tá? É antigo mesmo? Então, quando a gente pensa sobre esse ponto, a gente tem que olhar dentro da crítica textual. O que é crítica textual? Que é a ciência que estuda os textos antigos, os manuscritos, enfim. E tem três coisas bem importantes que a crítica textual avalia para ver a qualidade, a autenticidade dos textos, né? Que é a antiguidade, a qualidade e a quantidade, né? E eu quero falar um pouco sobre esses três pontos, né? Quando se fala sobre antiguidade, quando a gente fala que quanto tempo levou para o documento original ser copiado? Vale um adendo aqui que os textos originais não existem mais, né? Então, é uma coisa que a gente tem que levar em conta. A gente só tem as cópias das cópias das cópias e das cópias das cópias e das cópias, né? Então, a gente tem cópias e cópias e cópias. Então, quando a gente vê esse aspecto da quantidade, a gente tenta olhar assim, a datação desses acontecimentos, de quando foi escrito e tudo mais, quanto tempo levou para ser copiado. Essa é a ideia. Foi bastante tempo? Foi muito tempo? Quanto menor o tempo, mais legal é o documento. Quanto maior o tempo para ter uma cópia, mais difícil é de atestar a veracidade dele. E quando se fala de Novo Testamento, né? O Novo Testamento que para nós, protestantes, cristãos, é tão caro e tão precioso. O Novo Testamento foi escrito entre 45 a 100 depois de Cristo. O fragmento de manuscrito mais antigo é o Papiro P52 de João, que é de 125 depois de Cristo, ou seja, menos de 30 anos após a escrita do original. 30 anos, tu pensa, não, 30 anos é uma vida, né? É longo o negócio. Não, 30 anos
para esse tipo de coisa é um tempo bem curto mesmo, né? Então, quando a gente vai olhar para outros documentos antigos, como a Ilíada, por exemplo, é por volta de uns 500 anos que foi escrito esse documento do original para a cópia. Se bem que Ilíada é bem complicado, porque são várias Ilíadas, né? Vem de tradição oral, então tem esse aspecto. Mas é um documento muito bom, um documento muito legal do mundo antigo, mas ele tem um tempo de escrita ali entre, vamos dizer, seria daquele do Homero, né? Entre 500 do original do Homero até a próxima Copa, uns 500 anos. Então isso acaba fechando ali um pouco as portas para a autenticidade daquilo ali, né? Se é bom ou não é, enfim. Mas é um documento muito bom, tá? Mas a escritura é bem melhor, né? De 500 a 30 anos bastante diferença. Depois, o próximo ponto, que é a quantidade de manuscritos. Então, quando se fala de quantidade, se refere à quantidade de vezes que o texto foi copiado, que o livro foi copiado, né? Quantas cópias foram feitas. E quanto mais cópias tu tem, melhor, porque tu consegue comparar uma cópia com a outra. Se tu tem 2 ou 3 cópias, tu tem 3 cópias, e uma tem fragmentos diferentes da outra ali, aspectos diferentes ali, preposições diferentes, enfim, palavras diferentes uma da outra. Qual que tu vai saber qual que é a verdadeira e qual que não é? São só 3. Tu não tem mais material para poder mexer nisso e ver. No caso do Novo Testamento, a gente tem coisa pra caramba. Por exemplo, em grego, koine, que é o grego que foi escrito no Novo Testamento, nós temos 5.800 manuscritos em grego. E depois a gente tem mais 10.000, por volta de 10.000 manuscritos em latim, que eles são mais posteriores. E a gente tem cerca de 9.300 outras línguas antigas, como siríaco, copta, armênio, etc. Isso dá um total de 24.000 manuscritos ou fragmentos, né? Já o aspecto do Antigo Testamento, a tradição judaica era muito rigorosa com relação a isso, então eles tinham os seus escribas e tudo mais que copiavam os textos, e enfim, eles tinham esse rigor. Então a gente tem o Antigo Testamento, algo muito bem preservado pelos judeus, né? Uma coisa também que é interessante é fazer uma breve comparação do Antigo Testamento com relação aos manuscritos e outras obras caríssimas, né? Por exemplo, Homero, né, a Ilíada, né? São 643, por volta de 643 manuscritos. Já o Novo Testamento, 24.000, né? E olha que Ilíada é bem impressionante. Quando se fala dos escritos de Platão, né? São 7 manuscritos, muito pouco. César e as guerras gálicas são 10 manuscritos. Então, tu tem o Novo Testamento com 100 vezes mais quantidade de manuscritos que qualquer outra obra clássica, né? Então, isso é uma coisa bem interessante a gente olhar. Quando se fala de manuscritos, quando se fala do texto bíblico, a autenticidade também leva em conta a qualidade dos manuscritos, né? Se são muito diferentes uns dos outros, se as palavras são muito diferentes. E no caso do Novo Testamento, especificamente, nós temos uma qualidade incrível. Tem diferenças de frases, de palavras, preposições, acentos, rabiscos, mas são muito pequenas, né? Quase que a variante é 1% de diferença. É muito pouco, é muito pouco. Então as diferenças que tem é bastante com relação à ortografia, a ordem de palavras, pequenas frases adicionais, por exemplo, o final de Marcos 16, a mulher adúltera em João 8. Nós temos algumas coisas ali, mas nada que fira a centralidade teológica do texto, aquilo que ele se propõe a dizer. Então a gente tem essas diferenças, mas correspondem a 1%. É muito pouco, muito pouco. Já se for comparar com outras obras, chega a ser algo absurdo, né? As outras obras têm diferenças absurdas de um manuscrito para o outro, e então coloca a Bíblia como um documento mais bem atestado pela crítica textual que atesta os documentos antigos. Então a Escritura, como documento histórico, é algo a ser olhado com muito carinho, né? É um negócio brutal de confiabilidade, né? E isso para nós cristãos é algo muito caro, porque a gente olha para a Bíblia, para as Escrituras,
E a gente, como a nossa fé é histórica, é muito importante que ela esteja fundamentada. E ela está. Né? Então a gente entende que a fé cristã, ela é vivida por fé, né? Não por vista, mas é uma fé que ela está embasada na realidade. Então é isso que eu quero que vocês reflitam com relação a isso. E uma coisa que é importante que a gente entenda que saber essas informações técnicas sobre a Bíblia não nos traz uma utilidade prática para o ministério, enfim. Mas ter conhecimento dessas informações nos gera piedade, devoção a Deus, né? E também respeito pela Bíblia, né? Pois Deus, de forma sobrenatural, usou homens e mulheres em um contexto brutal de muitas vezes perseguição e com todas as limitações da época para conseguir materiais para escrever, que era algo bem caro e difícil de conseguir na época, para que hoje a gente pudesse ter as escrituras, o texto bíblico nas nossas mãos. Esses homens e mulheres anônimos, ao longo da história, gastaram suas vidas para copiar a Bíblia e muitos foram mortos por esse motivo. Então, valorize, você que é cristão, valorize a Escritura, pois o sangue dos mártires estão nela, né? E as páginas delas foram copiadas com muito esforço e com muita dedicação e devoção e amor a Deus. Então, valorize o texto bíblico. E para você que não é cristão, que não acredita na fé, entenda que essa fé ela foi construída e vivida por muitas pessoas que arriscaram suas vidas apenas para poder espalhar essa mensagem. Então, é algo de se pensar e refletir, né? É uma mensagem que para eles e para nós que confessamos a fé vale a vida, vale perder tudo. Então é algo que a gente tem que colocar a mão na consciência, pensar e refletir. E é isso. E eu queria rapidamente ler algumas frases desses copistas anônimos, né? Que muitos deixavam algumas notinhas de rodapé, né? E tem uma que é a seguinte comentário, né? Ele diz ali: Senhor, perdoa o copista por qualquer erro cometido. Então, esse aspecto da piedade, né? De saber que é limitado e que estava se esforçando, enfim. Outro copista vai dizer: o fim da tarefa está próximo. Que minhas mãos não tenham se cansado em vão, né? A ideia de que queria que aquele texto perpetuasse e alcançasse pessoas, né? Outra frase é que a mão que alterar este livro apodreça, mas que a palavra de Deus permaneça para sempre. Então essa piedade e esse desejo de que aquilo permanecesse intacto era algo efervescente, né? Havia cheio de zelo nessas pessoas. Outra frasezinha: assim como o cansado anseia pela linha de chegada, assim também o copista anseia pelo fim do livro. Então esse anseio por terminar e quão desgastante e cansativo devia ser, é algo interessante, né? Pessoas gastaram suas vidas para que a gente tivesse esse texto, esse documento histórico precioso e sagrado e inspirado por Deus, tivesse em nossas mãos, que a gente possa ter piedade ao pegar esse livro, lê-lo, sabendo que foi o próprio Deus que usou pessoas para que ele tivesse hoje em nossas mãos. Então, é isso. Esse é mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu quero falar no próximo vídeo sobre a formação do cânon, né, como foi formado, principalmente dentro do aspecto protestante, esse conjunto de 66 livros, como foram reunidos para que a gente pudesse ter eles hoje em nossas mãos, desse jeito. Então, até o próximo vídeo. Comenta aí se você concorda ou se você não concorda. É muito importante que você diga aí alguma coisa, porque é bom, é legal, tá? Tamo junto, gente. Eu fico olhando para cá, mas eu tenho que olhar para cá e é difícil porque eu me vejo na tela e às vezes eu quero ver como é que tá a minha cara. Mas é isso, tamo junto e eu vou melhorar as coisas. Eu espero aprender a mexer um pouco melhor com essa coisa de vídeo, tá bom, gente? Tamo junto e até a próxima.
Fui.